Pronto, voltei, já tomei minha aguinha. Agora nós vamos ter a nossa aula de história, né, gente? Hoje nós vamos ver os governos gerais. Hoje, terça-feira, dia 8/9/2020, nós vamos ver governo geral. Bom, então nós já vimos na aula passada a questão das capitanias hereditárias, que foi a divisão do lote, em 15 lotes, né? Do Brasil em 15 lotes, e que não deram certo porque os donatários eles não tinham como investir nessas terras. Tinha índio, as terras eram muito grandes, a distância de Portugal também entre o Brasil era grande, faltava capital, né, dinheiro, e assim não deu certo as capitanias, apenas duas, né? Que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, tá? Então as demais não deram certo. Sendo assim, Portugal então resolveu dividir o Brasil em 3 governos, tá? 3 governos, outra divisão da nossa terra. Então nós tivemos aqui o primeiro governo, 3 governos geral chamado. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Tomé de Souza chegou no Brasil em 1549. Foi um bom governador. Ele aqui fundou a cidade de Salvador, trouxe com ele o padre Anchieta, né, soldados, outras pessoas, muitas pessoas que vieram com ele, conseguiram fundar aqui a cidade de Salvador, né? E desenvolveu também a questão da cultura da cana, também foi muito bem desenvolvido, e ele tinha uma relação muito boa com os índios, né? Ele ajudava o padre Anchieta a catequizar os índios. Por isso ele teve um governo tranquilo, né? Foi justamente nesta época, com a fundação, né, da cidade de Salvador, né, que a família real tinha um porto para chegar, né? Chegar já aqui, nós já tínhamos 2 cidades, Rio de Janeiro, que foi a São Vicente, fundada por São Sebastião, fundada por Martins Afonso de Souza, e agora a cidade de Salvador, fundada por Tomé de Souza, tá? Ele governou até 1553. Até 1533. Não. Até 1553. Sei por que esse 3 está aqui. Até 1553. De 1549 até 1553, tá bom? Aí, chegando ao fim de Tomé de Souza, veio o segundo governador geral, que foi Duarte da Costa. Duarte da Costa, ele governou de 1553 até 1558. Foram 5 anos só. Por quê? Porque ele teve muitos problemas com os franceses, ele teve muito problema com os índios, né? Ele não conseguia ter o domínio, a simpatia dos índios, todos eram contra ele, e tudo isso por causa de seu filho, Dom Álvaro, né? Dom Álvaro, ele causava muito problema, ele queria escravizar os índios, e os índios já não estavam mais tão assim, né? Tão inocente como estava lá no descobrimento, quando chegaram pela primeira vez no Brasil, tá? Então ele teve muitos problemas e foi chamado a Portugal. Ele teve que voltar a Portugal. Por isso ele governou muito tempo. Mas deu tempo dele fundar o Colégio de São Paulo no dia 25 de janeiro de 1554. Apenas um ano ele fundou o Colégio de São Paulo, que deu origem à cidade de São Paulo. Por isso que dia 25 de janeiro a gente comemora o aniversário
da maior metrópole do Brasil, né, em termos de população e economia, que é São Paulo, tá? E com isso, e quando eles foram, o navio deles naufragou, né? Naufragou e os índios, eles foram atacados pelos índios e, enfim, né? Não foram aprisionados e tudo mais, tá? Bom, não teve mais como voltar, né, a Portugal, nem tomar conta do Brasil, porque os índios já haviam tomado conta deles, foi salvo, eles foram aprisionados pelos índios. Segundo o terceiro governo geral, foi Mendes Sá, chegou aqui em 1558 e ficou até 1572. Fundou o Forte de São Sebastião. Mendes Sá foi um dos melhores governadores gerais, né, que teve. Ele conseguiu dominar os índios, né, com a ajuda do padre Anchieta, e eles conseguiram desfazer a configuração dos tamoios, que era uma confederação dos índios que atacavam mesmo. Aí os índios passaram a ajudar também Mendes Sá a estar colonizando a terra, desenvolveu muito bem também a cultura da cana e foi um bom governador, né? Um bom governador. Bom, e aí nós temos a questão, né, dos Mendes Sá. Ele morreu em 1572, tá bom? Quando ele morreu, o Brasil parou com a questão de dois governos e passou a ter duas sedes, dois governos apenas. Um em Salvador, que foi fundado por Tomé de Souza, e outro no Rio de Janeiro, né, lá na ilha de São Sebastião, que foi fundada por Martins Afonso de Souza. Tá bom? Então, nós temos aí os governos, vocês dão uma lidinha, tá tudo aqui no texto de vocês. A atividade da página 112 até a página 115. Página 112 até a página 115, ok? Beijão, vejo vocês à noite lá no Google Meet.